Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Conversa com Betel. Hoje especial parte 2, com meu amigo John Freitas, super mega empresário, investidor. Até a última contagem dava mais de 40 empresas, 40 investimentos. Ele já até perdeu as contas. Mas vamos falar um pouquinho mais de futuro, vamos falar um pouquinho mais de rede social, vamos falar um pouquinho das competências do empreendedor. Né? Nesse segundo programa, John, vamos falar mais um pouquinho agora. Eu queria que você falasse então, a gente falou muito sobre a empresa em si, né? Como a empresa deve se comportar. Mas agora fala um pouquinho sobre o empreendedor, né? As competências do empreendedor, fisicamente, né? Os paradigmas que nós temos que quebrar, mudar, né? Aqueles pensamentos que veio de papai e de mamãe. Tudo mudou, né, John? Tudo mudou. Primeiro é um prazer e uma honra estar no segundo programa aqui, né? O primeiro foi mais para dar uma fritada na cabeça aí, para ver que realmente o mundo já mudou, não está mudando. E as crenças que a gente tem sobre o que a nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó e o mercado ensinou para esse novo mundo, se você continuar com os mesmos pensamentos, você vai ficar de fora, né? E aí vai estar chorando e falando assim, nossa, mas a culpa é do governo, a culpa foi de não sei quem, a culpa foi da inflação. Não, a culpa foi porque você não se reinventou e não entendeu que o mercado está mudando, né? A gente estava comentando, por exemplo, sobre as novas tendências de mercado. Então imagina que a gente tem hoje um jogo de videogame que tem mais transmissão do que a final da NBA americana. Uau. Quanto foi, John? Em 2019 foram 100 milhões de pessoas assistindo, Nossa. 48, 49 milhões, se eu não me engano, em tempo real. No Brasil lotou um estádio mais 50 salas de cinemas. Então olha só, quando é que você vai imaginar, quando é que você vai ver um final do Campeonato Brasileiro lotar um estádio de futebol ou 50 salas de cinema? Por onde é transmitido, por acaso? É pelo YouTube ou canal direto? YouTube. YouTube. Vai pelo YouTube. É. E tem um site que seria direto? E tem o próprio site da Riot ou da empresa que transmite o esports, mas normalmente é tudo no YouTube aberto. O YouTube é um grande canal, né, de comunicação. Pra caramba, maior do mundo, né? Maior, claro, obviamente, que veio, ficou. Tem algum concorrente? Existe? Da DJ Sports? Não, do YouTube, primeiro. Tem. Na China, você pensar, vai ter um concorrente, tudo, né? Eu fiquei sabendo até que o TikTok, né, é chinês. Pronto, TikTok. Aí fala sobre redes sociais, né? Aí as pessoas falam assim, não, hoje a rede social do momento é o Instagram. Cara, a rede social muda muito rápido. Hoje, só pra você ter uma ideia, tem uma plataforma que é chinesa, chama TikTok, que foi o aplicativo mais baixado da Apple Store de 2019 e o terceiro mais baixado do mundo. Caramba, tem TikTok. números, sabe dizer? Ele bate 400 milhões de acessos dia. Olha que louco. Uau. E hoje o TikTok já vale 80 bilhões de dólares. Se o Zuckerberg quiser comprar o TikTok, não consegue mais. Então olha só que muito louco, né? Que louco, que coisa absurda, né? E foi um vídeo do LoL, né, na verdade. E tem brasileira, tem equipe brasileira que já venceu, não teve? Tem que venceu o Mundial não, mas tem muita empresa hoje que... Times completos. Você fala assim, nossa, futebol, tem lá o CT do cara de treinamento. No eSports, que são jogos eletrônicos, já está se profissionalizando, né? Inclusive o Ronaldo comprou uma empresa de jogos. Isso é verdade, é. Então você tem o CT, que é a casa, a mansão que as pessoas vão Porque pra eles lá. iam jogando, treinando, pra treinar o dia todo. O próprio Eu já vi. Pyong, né? O Pyong, que é um grande irmão meu, que inclusive vai estar no Big Brother agora. Vamos torcer por ele, né? Vamos torcer por ele. Primeira vez que eu tenho um candidato no Big Brother. Precisou de 20 edições pra me falar, não, esse é nosso amigo, vamos votar nele, né? Aí me perguntaram, você vai assistir? Eu falei, não, infelizmente não vou, mas vou votar muito nele. Até porque minha casa nem televisão funciona. É só Netflix, HBO e Amazon Prime, então... As televisões abertas vão se reinventar. Já estão, né? Já estão caminhando já pra internet, né? Vamos dizer assim, pra ter o seu canal além do diário, né? A gente tem percebido que a transformação do mundo é as comunidades, as tribos que estão se formando por grupos, né? Então você pegava uma TV aberta antigamente, então uma Com novela... domínio 90%, se bobear, total, né? No Brasil, que era a Rede Globo, E né? pegava toda a audiência. Só que hoje, lembra o mercado multidisciplinar? Você hoje vai estudar, vai ver aquilo que você quer. Então, se eu estou no mercado financeiro, eu vou estar lá no YouTube, eu vou querer assistir o Thiago Nigro, o Primo Rico, eu vou querer ver a Natália Arcuri, eu vou querer ver a Empíricos, eu vou querer ver a XP. Então, assim, hoje os mercados estão criando as suas comunidades, né? Então, a Globo ou a televisão
tá entendendo hoje que o mundo é nichado. Então já estão começando a criar programas específicos, fazendo a cross-mídia, né? O crossover do influenciador digital com o programa de televisão. Então esse Fazendo lá, lançando aqui, indicando lá. Exatamente. Sem que seja uma coisa velada, né? Como, por exemplo, né? Você não poderia falar, talvez, da internet se você quisesse que ficasse na rede aberta, né? Uhum. Não, muito pelo contrário, vai lá, já vai linkando, já vai migrando, porque vai ser muito diferente, né? Sim, total. Você vai assistir a hora que quiser, quando quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser. Acho que Quando é a liberdade de escolha também. E quando a gente fala sobre empreendedor hoje, a gente tem que estar muito atento e ciente que a forma de consumo das pessoas mudaram. Então, se você está montando uma empresa ainda pensando em fazer aquela distribuição de panfletos, você não vai ter resultado. Aí você vai pensar assim, nossa, mas o que tá acontecendo é que o mercado está em crise. Não é porque está em crise, é porque o mundo mudou. A forma de consumo, como as pessoas olham conteúdo na internet, como elas compram produtos, está totalmente diferente. Então, você vai pegar fala assim, pô, John, então como é que eu consigo mudar o meu modelo mental? Começa a olhar modelos de negócio que estão se diferenciando no mercado, como, por exemplo, modelo de assinatura. Você sabia que você pode reinventar se você tem uma loja de roupas, de camisa, e a loja está quebrando? Você consegue segmentar para um público e criar uma assinatura que a pessoa vai te pagar lá um valor de 50, 100 reais por mês, e todo mês você consegue mandar para a pessoa um kit de roupa. Então, assim, é você pensar quais são os modelos que estão funcionando no mundo, porque daqui a um tempo o mercado tradicional não vai mais existir, né? Então, se você não faz esse crossover dessas mídias, do tradicional, do offline com o online, você provavelmente não vai ter resultado. João, você é um cara muito viajado pelo mundo, mas principalmente também pelo Brasil, né? Vejo toda hora tá pegando um avião, tá palestrando na Bahia, no Sul, né, Amazonas, até pros índios, se bobear, tá palestrando até pros índios. Vou perguntar, né? Responda e secamente, né? Você acredita no brasileiro? Se você acredita no brasileiro, se o brasileiro é trabalhador, é empreendedor, você acha que uma gama ainda está encostada em algum tipo de socialismo ou no governo, ou que quer receber? O que você sente? Qual a tua opinião pessoal, né, obviamente? Eu não posso nunca generalizar todo mundo, né? Porque tudo depende do meio que você anda. Porque normalmente se você vai para o mar, para o oceano, se você vê um cardume de peixes, vai ter muitos peixes juntos. Você vê um cardume de tubarão, vai ter muito tubarão junto. Então, quem é tubarão vai nadar com tubarão, quem é peixe vai nadar com peixe. E assim, a gente trazendo para o mundo empresário ou da economia como um todo, um bilionário vai querer andar com um bilionário, porque tem o mesmo nível de pensamento, um milionário com um milionário. E uma pessoa que é CLT normalmente vai trabalhar também, o ciclo de relacionamento dela vai ser sobre isso. Eu costumo acreditar muito no brasileiro, tanto que empreender é acreditar nas pessoas, né? Porque quanto mais eu empreendo, mais eu estou contando com pessoas que acreditam na minha visão, que acreditam no meu propósito, que acreditam na minha missão para poder fazer aquilo que eu acredito. Então eu preciso acreditar. Mas só que tem uma coisa em alguns brasileiros que me incomoda, que é o jeitinho brasileiro. Cara, o jeitinho brasileiro é tão impregnado em algumas pessoas, no DNA, porque você já nasce aprendendo sobre isso, que, só pra você ter uma ideia, eu fui para Portugal, pro Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo. 70 mil pessoas, imagina. Eu peguei o Uber, tava no Uber com o motorista, eu perguntei, vem cá, como é que tá aí o mercado das criptomoedas aqui, a volatilidade, como é que vocês estão trabalhando? Ele falou assim para mim, John, o mercado aqui está muito estável, as pessoas estão usando, mas o problema do Bitcoin em Portugal, na Europa e no mundo se chama brasileiros. Eu tomei um susto assim, por quê? Ele falou, porque todas as pirâmides que nasceram de criptomoedas vieram do Brasil. Entendi. Então você vai para a Rússia, vai para os Estados Unidos, tudo foi brasileiro. Então assim, o brasileiro ainda tem essa questão de passar perna, da malandragem, do jeitinho, de furar fila, sonegar imposto. Então eu acredito que a transformação não está no governo, tá aqui, ó. Quando não é regra, tá? Tô falando sobre um pedaço que de certa forma faz um barulho muito grande. Quando essas pessoas se acostumarem a ter honra, princípios, não negociar seus valores, ser um cara íntegro, ético, aí o Brasil começa a mudar. Eu acho que é muito desse modelo mental, né? Tanto que eu acredito que para uma pessoa empreender e para ela ser bem-sucedida, porque foram coisas que eu aprendi nos meus 13 anos desenvolvendo, são 3 habilidades, 3 características principais. E a primeira delas é a integridade. É você não negociar os seus valores por dinheiro.
Ok. Porque dinheiro nada mais é do que passar de mãos. Então eu tenho meu dinheiro, eu estou trabalhando por isso, só que amanhã o meu dinheiro passa para o Betel e o dinheiro circula. Então você nunca pode se vender por dinheiro, porque pessoas de sucesso, normalmente elas se juntam com quem tem credibilidade. Porque um bilionário não vai querer se queimar com o cara que está querendo passar a perna. Inclusive quando eu falo sobre integridade, eu costumo fazer até uma analogia com o meu casamento. Eu falo assim, se uma pessoa trai a esposa, se um homem trai a esposa, que normalmente é sua sócia majoritária, que divide a vida com você, e você tá passando a perna nela, imagina o que você não vai fazer com o teu sócio. Exatamente. Então, esse é um princípio. Então, Nos negócios, nas negociações, em com tudo. parceiros, fornecedores, colaboradores, né? Tudo. Então, assim, é ser uma pessoa íntegra, fazer negócios de honra e ser uma pessoa que realmente vai ter credibilidade no mercado. Esse é o primeiro pilar. Que legal. O segundo é sua competência. Então, quanto mais bom você é naquilo que você faz, mais as pessoas vão dar credibilidade para você. E aí 2 fenômenos acontecem. Ela se conecta com você ou pelos seus resultados. Então, quanto mais, eu falo assim, quanto mais resultado você tem, Betel, é o tamanho do teu palco. Se você é um cara que fatura milhões na contabilidade, você vai palestrar nos maiores palcos do mundo sobre isso. As pessoas vão te dar um selo de esse cara tem resultado. E o segundo fenômeno que acontece é, se você entrega resultado, a pessoa vai querer se conectar com você, porque você é muito bom em alguma coisa. E o terceiro pilar, e não menos importante, é faça conexões verdadeiras. Esquece aquele follow-up de cartão de visita. Vai para os eventos e cartão de visita, tal, eu sou contador, cara, para com isso. Você tem que se importar com as pessoas. Quando você gera valor genuinamente, quando você contribui com as pessoas, com a sua competência, com o seu know-how e a sua expertise, você vai ver que tudo vai ser mais rápido. Porque vai ter pessoas para te ajudar a acelerar o processo. Eu tô montando um projeto, eu preciso de 100 milhões. Se você está num ciclo de relacionamento que tem pessoas que têm esse dinheiro e você entrega muito valor, a pessoa fala assim, não, eu tenho um amigo que se interessa em inteligência artificial, que eu vou conectar com você para acelerar teu projeto. Então esse é o fenômeno que acontece nesse mundo quando você cria conexões verdadeiras. Por que é que o Betel traz pessoas aqui que têm muito resultado? Porque ele se conectou nessa jornada de desenvolvimento que ele trabalhou atendendo eles, virou pessoas amigas e hoje as pessoas que são os clientes vêm aqui contribuir para vocês, para que a cabeça de vocês mudem uma chave e vocês consigam ter resultado. Então esses são os 3 pilares que para mim é inegociáveis para ter resultado. Eu tô sorrindo porque você vai falando, vai passando um filminho na nossa cabeça, né? E eu fiz, até inconscientemente, essa foi minha vida. Eu nunca cheguei vendendo meu serviço, falando quem eu sou. Eu sempre fui pelo caminho da amizade, caminho de agregar, mostrar quem eu sou, meus valores, né? Trocar cartão, falar, o seu contador, vai lá, preciso de você. Cliente, não, eu sou um amigo primeiro, é verdade. E hoje todos os meus clientes se tornam amigos. E continuam amigos, e quantos amigos passaram e se tornam amigos, porque isso é de verdade. Eu amo o que eu faço, é um prazer empreender, eu tenho paixão pelo que eu faço, gostar de números, contabilidade, abrir empresa, poder ajudar a empresa, tirar ela de uma situação negativa, poder dar uma opinião, que ele possa crescer, porque meu cliente bem, né? Eu estou bem também. Claro. Se ele tem dinheiro, ele me paga, obviamente pelo serviço que eu presto. Mas eu prezo muito pelo lado humano mesmo, pessoal. Eu quero que ele seja meu amigo, eu quero que ele me admire pelo que eu faço de bem para ele. E eu falo para meus colaboradores, falo para a empresa, falo para quem for. É legal, eu não vivo disso, eu não vivo de elogio, mas é tão legal e tão mais bacana não, e tão melhor receber às vezes um elogio, um e-mail, um agradecimento, olha, você salvou minha vida, você mudou essa situação. Isso é muito gratificante, além do dinheiro, que também é muito bom. A gente trabalha pelo dinheiro, pelas conquistas, claro. Obviamente, mas é tão consequência. Não é o primeiro dinheiro e depois a realização, né? É primeiro realizar, agregar. E eu fico muito contente de ouvir de vocês, né? Que é um cara jovem, estou aprendendo bastante com você. Mas inconscientemente, e eu sempre, John, eu vou deixar uma dica aqui que isso que é legal também. Eu sempre me fiz saber algumas coisas da minha pessoa, porque no momento certo a pessoa lembra. Por exemplo, todo mundo sabe que eu era contador, que eu gostava de ser empresário, que eu ajudava empresário, que eu trabalho em prol da classe, como conselheiro, né, no Conselho Regional de Contabilidade, que eu sou palmeirense, sabe? Essas coisas. Essa é a parte ruim, né? Essa é a melhor parte. Não, que eu sou palmeirense, que eu sou empresário, que eu gosto de carro, que eu gosto de relógio, eu gosto muito de viajar.
né? Falo muito sobre família, filho. Então, automaticamente, por exemplo, quando a pessoa precisa de um contador, ela lembra de mim. Claro. Isso que é legal. Mas não porque eu forcei uma venda, né? Como você falou, não porque você... não, vem aqui comigo, fecha negócio comigo. Não, naturalmente, quando eu precisar, vai vir aqui. E nessa nova economia tem um fenômeno que acontece também, que as pessoas se conectam com você pela sua autoridade. Então, o contador, se eu estou precisando, eu vou procurar no contador. Então, o cara já tem credibilidade, só que ele permanece pela empatia. E empatia, hoje, é os valores que ele carrega. É verdade. Então, vai ter contador que vai ser mais malandrão, que vai fazer aquele sonegação de imposto. E o empresário que tem essa característica vai se conectar com ele. O cara que é mais família, mais sério, que tem valores, integridade, e vê no Betel essas coisas, ele vai se conectar com o Betel. Então, assim, não tenha medo de achar que na área que você trabalha, que existe um concorrente maior que você. Cara, isso é besteira. Hoje você tem que focar em ter empatia com o teu cliente, sendo verdadeiro com os teus valores. Porque é o teu valor que vai fazer o teu cliente permanecer com você depois. John, e você falou muito bem, que fique muito bem claro isso. Tem que parar com o jeitinho brasileiro. Isso é horroroso. Isso tá no DNA, mas é um câncer. Eu considero como um câncer, o jeitinho. Tem cliente que chega lá, olha, a menor tributação possível é essa, faça dessa forma. E ele quer muitas vezes que a gente crie situações de como sonegar. Eu odeio isso, eu não trabalho mais com esse tipo de público, eu não gosto, eu odeio, nunca foi dos meus valores, de fazer acordo, jeitinho, sonegar. E como é que faz por fora? Não tem por fora. Isso. A legislação é essa, a tributação é essa, as regras do jogo é essa. Se você quiser mudar, vai lá para o governo, vai lá em cima, vai para o presidente, vai para os senadores, tenta mudar, faz seu movimento. Existe hoje, né? Aliás, graças às redes sociais, o que estamos mais próximo de política, né? De governo. Olha, que legal isso, né? De derrubar presidentes, de elevar e eleger presidentes, né? E hoje não há mais espaço para nenhum tipo de jeitinho. Hoje um celular grava, filma. E tem que ser assim, tem que ser declarado, tem que ser tudo correto, o bem. O Brasil era para estar muito mais à frente. Por más administrações, porque dinheiro tem, vontade tem. Eu sinto, a gente abre muitas empresas todo mês. Eu falo que o grande problema do Brasil é porque quando a gente vai entender sobre política, a gente vê um governo ainda focando se é de direita ou se é de esquerda. Se eu sou socialista ou se eu sou capitalista. Exatamente. Eu estava falando com o Betel, isso é legal quando eu estava na 8ª série estudando sobre isso. Isso era muito legal. Só que hoje os problemas do mundo são outros. Então é a mesma coisa de eu chegar pro Betel e falar assim, Betel, a gente está num condomínio e na regra do meu condomínio, a gente não pode fazer barulho às 10 horas da noite, beleza? Aí o Betel fala, beleza. Só que essa regra do meu condomínio se aplica à regra do Brasil? Se aplica? Não. Então, imagina que a gente está com o governo focado na regra do seu condomínio, só que os problemas hoje são globais. Então, por exemplo, a gente estava com o prefeito de São Paulo agora querendo acabar com os patinetes. Então, você viu o governo... Cara, olha que louco, eu não estou falando sobre política, tá? Mas quando o Lula saiu da cadeia, que ele estava preso, o primeiro discurso dele foi o seguinte, vamos acabar com o Uber, porque os taxistas... Ou seja, ele começou a voltar um discurso de 4 anos atrás. Exatamente. Então, a nossa política, em vez de estar focado sobre essa economia liberal, onde todo mundo está conectado e eu consigo ali, se eu estou desempregado, baixar um aplicativo do Yellow, pegar uma bicicleta, me cadastrar no Rap, fazer serviço de entrega e ganhar meu dinheiro no final do mês, a gente está ainda preocupado se eu sou socialista. Quantos empregados com o Uber começaram a trazer um pouco de renda para casa, que tinha um carro pelo menos, né? E começar a trazer um pouquinho de renda para casa, que é importante todo mundo trabalhar. Eu não acredito num governo que dê dinheiro, né? Sim. Mas que invista em oferecer a oportunidade de trabalhar, de dar emprego, de girar, de produzir. Então, esse é o nosso grande problema hoje na nossa economia, né? A gente não tem conselheiros, não tem políticos falando sobre o presente. Eles ainda estão falando de coisas de 20 anos atrás. Aí fala assim, beleza, John, mas o Brasil tem muita violência e tem muita favela. E com muita favela a gente não consegue crescer o Brasil. Aí eu te perguntei, qual é o país que mais tem favela no mundo? É a Índia, né? A Índia. E a Índia é o país que mais exporta software no mundo. Então pega computadores, zero imposto, coloca na favela, coloca um curso de programação e vê se o Brasil em 5 anos não exporta software para o mundo. Então é muito mais do governo estar pensando sobre os problemas que o mundo passa hoje
do que ficar falando, não, o Foro de São Paulo, a mídia só fala mal do governo. Cara, olha só a cabeça. E a gente tem as duas superpotências do mundo, que é China e Estados Unidos, brigando pela globalização. Então, se o brasileiro não tiver pensando sobre futuro e inovação e já fazendo sobre isso, muito pra trás, né? Daqui a 10 anos o brasileiro vai ser escravo da China. Exatamente. Então olha só como é muito louco isso, né? Isso é verdade. E como é difícil, né, administrar isso nos dias a dia, porque às vezes fica de mãos atadas, né, John? Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um buscar, de alguma forma, fazer do seu mundo, né, naquilo... Você usou uma expressão, né? Cercar-se de pessoas boas. Isso. Né? Você falou teus sócios, teus amigos. São gente que estão conectada no mesmo... E se cada um fizer um pouquinho, né? E se for dentro dos mesmos valores, vai se multiplicando boas ações, né? Queria que você falasse um pouquinho, John, sobre a maior loja do mundo. A gente estava conversando um pouquinho aqui, ele me fez uma pergunta, né? Qual a maior loja a maior loja de moda do mundo, né? Eu fui de cara na Vuitton, né? Que eu adoro. Vuitton, maravilhosa. Mas o John me... Ainda achei que você ia falar Zara. Não, Vuitton, Prada, eu gosto. Mas... Então, porque assim, fala um pouquinho disso. Quando a gente fala que o mundo está mudando muito, né? As pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo de transformação. Então, eu falei na nossa última entrevista, a primeira, eu falei sobre a Memphis Meat, né? Que ela faz carne através de moléculas de DNA, do boi, da galinha, etc. Aí as pessoas pensam assim, nossa, quando a gente vai falar sobre roupa, então eu vou pensar sobre Louis Vuitton, sobre Prada, sobre Gucci, sobre Chanel, sobre Zara. Só que hoje, o maior faturamento do mundo é um jogo que chama League of Legends, que é o próprio LoL, só que você não tem roupa real, é uma roupa virtual, é uma skin, né? É uma roupa de boneco, que já movimenta bilhões. Então olha só como o mundo tá muito louco. Ô filho, você tem 5 anos hoje, você tá assistindo, tá gravado, tá eternizado esse programa. Vá pro mundo virtual, por favor. Futebol pode ser também, né? Também vai ganhar bem no futuro aqui. Mas se for pro game virtual, também o papai vai dar apoio. Não, mas olha só que quando a gente fala sobre joguinhos, olha só que muito louco. Na China tem um aplicativo chamado WeChat, que é um aplicativo que faz muita coisa. Quando o WeChat foi virar banco, que virou o WeBank, no primeiro dia eles tiveram um aporte de 130 milhões de dólares. Em um ano depois, eles estavam gerenciando um fundo de 16 bilhões. Nossa. E era 3 o maior banco da China. Então, olha só que muito louco. E no primeiro semestre de 2019, eles faturaram 2,8 bilhões de dólares. Sabe com o quê? Diga. Joguinho. Uau. Aqueles Clash Royale, Clash of Clans. Imagina que um banco, para aumentar o faturamento da empresa, ele zerou taxa, manutenção, TED, DOC, tudo zerado. E ele ganha dinheiro com o jogo. Imagina se eu estou no conselho de administração do Bradesco hoje e falo, ó, para você não morrer no futuro, você tem que zerar todas as suas taxas e comprar jogo. O que ele vai falar para mim hoje? Você é louco, imagina. Que maconha você cheirou? Então, assim, esse é o mundo que a gente tá passando, né? A gente tá vendo o mundo sendo transformado e aqui a gente ainda tá muito focado EBITDA, nossa, lucro, isso. Trimestre, eu tenho tanta pergunta para fazer para você, mas... A gente tem mais aí 2, 3 minutos. Eu quero que você fale um pouquinho, né, da tua imersão Rocket, que é tão legal, um projeto tão bacana que você tem, né, que agora nos próximos dias aí, em fevereiro, depois tem março também. Fevereiro, março, junho. Todo mês tem, já tem? É a cada 2 meses, só que aí como a gente não fez em janeiro, aí fez fevereiro, março, né, vai ser juntos. Você tem aí 2 minutos para falar um pouquinho aí da imersão Rocket. Você que é difícil falar em 2 minutos, mas manda falar. Não, aqui é rápido. Acho que é a revelação sua. Não, a imersão Rocket, basicamente, imagina que eu e os meus 2 sócios, que é o Christian Barbosa, que é o autor do Triade do Tempo, o Guga Stoll, que foi o fundador do Banco Original, ele era o VP, o vice-presidente do Buscapé. A gente, em 2019, juntos, a gente faturou mais de 100 milhões de reais. Então, o que a gente ganha dinheiro de verdade é com empresas. Só que tudo que a gente absorve, a gente quer devolver. Porque a gente acredita muito na lei da semeadura. Quanto mais você planta, mais você colhe. Então, pensando em ajudar empresários, empreendedores, a gente chama de C-Level, né? É CFO, CMO, essas siglas de letrinha de empresa, a entender sobre essa nova economia, querer empreender, querer fazer uma empresa. A gente fez uma imersão de 2 dias que a gente trabalha como você se reinventar nessa nova economia. Então, você vai aprender sobre gestão, como você faz uma gestão de resultado, como você tem performance e produtividade, porque muitas vezes as pessoas pensam que é só trabalhar duro. Mas muitas vezes o trabalhar duro está fazendo com que você quebre sua empresa, porque você tem que ter processos, como você inova, como você pensa modelo de negócio. Eu dei 3 exemplos aqui. Imagina você ter
mais de 100 exemplos de modelos de negócio que está acontecendo no mundo, que você pode absorver para mudar teu estalo. Eu falo muito também sobre marketing digital, como você validar produto, como você ensinar a criar uma jornada do cliente, porque é muito mais barato você vender para o mesmo cliente do que você estar sempre adquirindo clientes novos. É muito louco isso, né? É por isso que a Apple cria iPhone, iPad, iPod, O cara MacBook. troca por todos, o 7, 8, 9, 10. Você vai comprando, porque é sempre mais fácil do que uma pessoa que gosta de um Galaxy e vai querer ir para um iPhone. Então, assim, é muito disso. Então, a gente ensina como você fazer negócio e crescer esses negócios nessa economia do século XX, século XXI, né? Então, é imersãorocket.com.br. Que coisa linda. João, eu tô encantado com essa entrevista que rendeu 2 programas. 2 programas, olha só. Gente, muito obrigado. Uma honra, viu, John? De verdade estar aqui, de Obrigado, verdade, de eu. coração, agradeço mesmo. E espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado e aprendido bastante. Esse foi mais um programa, Conversa com Betel. Cansado? Cansado. Hoje gravamos Foi bastante, pauleira. mas nós vamos almoçar agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.